Nós já havíamos discutido sobre o ex-general do GSI, o Gonçalves Dias, que deixou uma verdadeira granada armada no colo do Lula. Lá dentro da CPMI tentaram blindá-lo, mas um ponto a mais nos chamou a atenção para a gente entrar de novo nesse assunto e fazer uma discussão. Ex-GSI, que é considerado sombra do Lula, o Gonçalves Dias, mandou omitir do Congresso informações da ABIN sobre 8 de janeiro. A grande questão aqui, que me fez voltar a esse tema, é quem está publicando? Folha de São Paulo. Tanto a Folha de São Paulo quanto a Carta Capital, que é um jornal alinhado à esquerda e que atacou muito Bolsonaro e fez críticas a Bolsonaro e defendeu a eleição de Lula, reverberaram essa matéria como inconteste, ou seja, algo não está certo nessa história. O que é que o general Gonçalves Dias tem tanto a esconder para mandar omitir, ou seja, quando se manda omitir é fraudar um documento da ABIN para ser entregue ao Congresso. A grande questão é que até o presente momento ele continua em liberdade. Se olharmos por analogia o caso Anderson Torres, Fábio Vieira, Cid, dentre outros, Mauro Cid, entre outros, não há uma equiparação justa. Não há, de forma alguma, uma equiparação justa. E é isso que a Folha de São Paulo traz aqui. Agora a gente vai trazer outra matéria também, reverberando matérias que atacaram muito o Bolsonaro durante os 4 anos de gestão, o Globo. Olha só o título. Usar Bolsonaro de biombo é prova de que há algo a esconder. Há algo a esconder. Havia um cálculo político de tirar proveito do vandalismo para se pôr como vítima e emparedar os segmentos culpados. Então, esse editorial da própria Folha de São Paulo, do próprio Globo, perdão, ele traz aqui essa narrativa de que o entendimento é que realmente o que é que o governo tem tanto medo. Desde que subiu a rampa do Planalto, o governo Lula não desceu do palanque eleitoral. Dia sim, dia também, em vez de falar sobre o presente ou o futuro, sobre criação de emprego e crescimento econômico, de propostas concretas para que o país decole, o presidente e seus comissários só falam um nome: Bolsonaro. Em vez de encontrar soluções, o governo, paralisado, prefere encontrar culpados ou culpado. Agora que a CPMI de 8 de janeiro se torna realidade, é preciso que o Brasil se olhe no espelho, não no retrovisor. Temos que investigar a fundo o que aconteceu e o que levou à invasão no coração do poder e da democracia. Vocês veem que agora matérias como essa nunca seriam publicadas contra o governo Lula e contra a narrativa de que Bolsonaro é sempre o responsável, Bolsonaro e o golpe. Vocês viram que começou a mudar um pouco a narrativa que vem reverberada na imprensa. Atores da esquerda, do PSB, como o próprio Arthur Vigílio, ele também fez críticas sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não convocar o general Gonçalves Dias é mais uma digital do governo na baderna que aconteceu no dia 8 de janeiro. Você tem noção de que nem sonhando um ex-senador, ex-aliado do Alckmin, um membro do PSB, do partido do Alckmin, diria isso contra Lula se as evidências não estivessem ficando cada vez mais abertas na mídia brasileira? E aqui, ele cita aqui a crítica dele, ele faz um vídeo criticando tudo que a articulação de Lula na CPMI está mostrando para o resto do Brasil. Ou seja, há algo a esconder. Há algo a esconder. O Ciro Nogueira, que é aliado do Bolsonaro, ele fez uma postagem no seu Twitter também. Nada melhor que reproduzir o próprio jornalista.
A articulação governista para impedir o depoimento do general Gonçalves Dias na CPI de 8 de janeiro soa como confissão de culpa. O resultado da votação, porém, deixa no ar a sensação de que o governo tem algo a esconder. Lula 3 tem medo da verdade. E ele cita aqui uma matéria do Metrópolis, eu já havia discutido essa matéria do Metrópolis com vocês, e que fala: Paulo Capelli, articulação para vetar ex-GSI na CPI soa como confissão de culpa. Mas por que eu estou colocando essas matérias aqui em discussão com vocês? Qual a justificativa da discussão dessas matérias? É simples. Eu quero mostrar para vocês que essa omissão do governo dentro da CPMI começa a levantar o argumento. Peraí, o GSI, o Gonçalves Dias, foi o estopim para a criação da CPMI. Como, em sã consciência, o mesmo não será ouvido. Há algo de errado nessa história e o brasileiro quer saber o que está acontecendo. Bora trazer outra matéria agora também, essa relevante demais. Vem mostrando aquilo que eu já venho criticando para vocês. Essa matéria é do Conexão Política. A direita brasileira enfrenta crises internas, ausência de posicionamento e omissão até mesmo do Bolsonaro. Conflitos se acentuam em Brasília, geram insatisfações e rachas. E realmente é isso que está acontecendo dentro da direita brasileira. E aqui eu não vou fazer a leitura, mas eu recomendo a leitura para vocês, e é do próprio editorial do Conexão Política, o que está acontecendo com a direita. Esse tem sido um dos principais questionamentos do eleitorado nas redes sociais. O assunto ganha força à medida que o governo Lula, mesmo sem ter apoio suficiente no Congresso, tem avançado com facilidade com suas agendas. Como pode o governo Lula ter dominado a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro? Aonde a direita está errando? Aí você vê o partido de Bolsonaro, juntamente com Valdemar da Costa Neto, tentando derrubar Moro. E sabe-se lá se eles vão conseguir a vaga do Moro. E aí, nessa mesma ação, sabe quem figura agora, depois da união, como polo ativo junto com o PL? O PT. O PT. Aí tem a base também alinhada do Bolsonaro, eu digo, os deputados e o próprio partido PL, dando apoio agora para Zanin. Damares Alves disse que sequer conversaria com o Zanin e deu 2 reuniões, 2 almoços com o Zanin. Mourão falou que não apoiava. Agora, o que ele não concorda é com a maneira, ou seja, é um advogado do PT, mas a pessoa ele já gostou. A base evangélica, que conseguiu votos dizendo-se de direita e brigando por um Brasil diferente, apoia Zanin. Apoia Zanin. O PL está preferindo fazer articulações com deputados que adotam a ideologia de gênero, com prefeitos que adotam a ideologia de gênero, e isso já foi discutido, do que apoiar conservadores e apoiar gente da direita. Enfim, é duro ouvir isso. Eu sei que é complexo demais ouvir isso e talvez não é aquilo que você quer ouvir, mas é o que o Conexão Política trouxe e o que eu concordo. A direita está deixando o ego tomar conta. E é por isso que o Lula está no poder. E é por isso que Lula, mesmo sem ter base, está dominando. Erro de estratégia, porque o ego tomou conta. Vamos lá, mais matéria para vocês agora do jornal Metrópolis. Pessoal, Vaguinho disse que Lula chorou em reunião com Daniela sobre possível demissão. O prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, diz não ter mágoas de Lula pela iminente demissão de sua esposa, Daniela Carneiro, na pasta do turismo. Vamos entender um pouco mais disso aqui, tá? É complexo. A Daniela do Vaguinho foi eleita deputada federal, dando apoio a Lula. Houve denúncias de que ela estava vinculada à milícia do Rio de Janeiro e que inclusive fecharam todo o acesso de Belford Roxo para que nenhum candidato da direita tivesse acesso. Ela foi colocada como ministra.
Entretanto, ela saiu do União Brasil. E o União Brasil, que tem um grande número de deputados, ameaçou Lula, dizendo que se eles não entregarem o ministério para o União Brasil, tirando a Daniela do Vaguinho, Lula perderá 50 deputados que apoiam Lula e todos irão para a oposição. Lula chegou a anunciar, ou a base de Lula chegou a anunciar como certa a queda da Daniela do Vaguinho. Entretanto, de última hora, a Daniela do Vaguinho não saiu e os deputados do União estão ameaçando, se não tiverem o ministério, ir para a oposição contra Lula. Seria a verdadeira derrota de Lula. O jornal O Antagonista soltou uma nota. O que Daniela do Vaguinho sabe sobre Lula, que ela tem mais força que 50 deputados do União Brasil. A grande questão é, Lula vai ter que articular, Lula vai ter que se contorcer para entender de uma vez por todas como ele vai solucionar esse problema. Ou seja, mantém Daniela ou não? A grande perspectiva aqui, depois dessa fala do Vaguinho, que é o esposo dela, é que Lula vai dar aquilo que ela pede. Para ela largar o cargo de ministra, algo muito importante terá que ser dado a ela, ao ponto dela dizer que vai continuar com apoio a Lula. Bora trazer uma matéria para vocês agora do Conexão Política. Parte dos senadores bolsonaristas apoiarão o ex-advogado de Lula no STF, sob alegação de estratégia. Enfim, é isso que eu já havia citado para vocês e que está causando um verdadeiro rebuliço e uma certa revolta. A base bolsonarista apoiando o advogado de Lula e sem contar com outras questões como apoiando a derrota de Moro. E isso aqui é o que está mostrando que realmente, será que o Brasil está apto à mudança? Será que o Brasil, aquele Brasil que você acreditou, realmente é o Brasil que vai andar, que vai sair daqui para frente? Pois é, tudo isso nos dá um certo pessimismo, o que não podemos ter. Afinal, o país é nosso, nós não temos que entregar o ouro na mão do bandido. Isso é que é quase literal o que eu digo aqui, mas enfim, a gente tem que se preocupar um pouco mais com essa distorção, com esse jogo de ego e de interesse que a direita brasileira vem apresentando. Vamos lá. Enquanto isso, Lula vem avançando nas pautas e torço pelo nosso Brasil. SIP melhora para positiva a perspectiva da economia no Brasil. Estava em estável com nota BB-. País não fica com expectativa positiva desde 2019, ou seja, segundo a agência Standard Poor's, que é uma agência que mede a questão economia, o risco econômico, ela melhorou a perspectiva para a economia do Brasil para positiva e que ela estava estável e agora chega a positiva. Ou seja, será que realmente a economia vai avançar? Eu sou cético, eu duvido muito, tá? Muito. E aqui eu tenho propriedade para falar, afinal eu sou um estudioso da economia. Eu não vejo, assim, nem de longe, perspectivas positivas econômicas acontecendo. Não acredito no arcabouço fiscal, não acredito que as políticas públicas de patriarcado que o governo vem apresentando vão trazer resultado. As medidas de carro popular, isso não vai fazer a economia bingar, mas essa é a minha perspectiva. Só que espero muito que eu esteja errado e que a instituição aqui esteja certa. Afinal, a gente está no barco, né? Mas não confio de que a economia esteja tão bem assim. Vamos lá, pessoal. Matéria do Metrópolis, Paulo Capelli. Eu havia colocado para vocês que o Conselho de Ética do Senado resolveu andar com o processo do senador que foi encontrado com dinheiro na cueca. E eu falei para vocês que aquilo tudo era só pizza para simplesmente acabar com um processo que pairava sobre um dos companheiros. E pois é, o Paulo Capelli trouxe aqui a confirmação. Renan Calheiros assume a relatoria de processo
contra o senador do dinheiro na cueca. O senador Renan Calheiros foi sorteado no Conselho de Ética, relator do processo que mira Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca. O que acontecerá com esse processo? Vai ser arquivado, vai ser absolvido ou algo neste sentido. Vamos lá. Bárbara do Te Atualizei, ela fez uma postagem no seu Twitter do The Investor e compensa a gente fazer uma análise aqui. O STF forma maioria e bancos vão ter que pagar 115 bilhões de reais para o governo federal por cobrança do PIS/COFINS sobre a receita financeira em relação ao período de 2000 a 2014. Vocês têm noção de que são 115 bilhões que sairão dos bancos privados, esses que fizeram muito apoio ao Lula, alguns deles, e que agora o STF, quando percebe que o governo precisa de dinheiro, taca imposto nas instituições. Enfim, o que vai sobrar? Vai sobrar mais imposto para pagar, vai encarecer juro, o banco vai querer repor isso aí. Então, você tem noção de que Lula briga de um lado para reduzir os juros pelo Banco Central e o STF do outro manda 115 bilhões na conta dos bancos? E aí vem uma revista e fala que a economia brasileira está bem. Tá? Eu acho que eu preciso estudar mais economia. Tá? Eu mesmo admito isso. Vamos lá, matéria do O Antagonista. STF proíbe destruição de provas da operação spoofing. O que é operação spoofing? Tá? Até o nome já é feio. Lembra da Lava Jato? Lembra daquele momento que foi um orgulho para muito cidadão brasileiro que era contra a corrupção? Pois é. Teve um grupo de hackers que foram contratados e invadiram celulares de juízes. Imagina se esses juízes fossem de esquerda. Estavam todos presos os hackers. Mas os juízes eram de direita ou procuradores, queriam só prender políticos corruptos. Aí o que aconteceu? Hoje, o STF definiu o seguinte: sabe todas aquelas provas que foram obtidas através de hackers? Pois é, elas são válidas. Vamos falar de direito um pouquinho. Existe um princípio que se chama princípio Fruit of the Poisonous Tree, ou seja, os frutos da árvore envenenada. Segundo ele, se a árvore é venenosa, não tem como seus frutos serem bons para o consumo. Se a invasão dos celulares dos juízes é um crime, não tem como as provas serem aproveitadas no processo. É isso. Eu estudei isso no direito. Não sei se isso ainda existe, porque acabei de ver que não. A não ser que seja por interesse de um lado da moeda. E aí o STF deu a decisão de que essas decisões, que essas operações dos hackers são válidas. A contrassenso, olha só o que eu trago para vocês. Uma matéria de alguns dias atrás do Jamil Chad, alvo de polêmicas. Lembra das planilhas de propinas da Odebrecht? Todas aquelas que foram requisitadas por ordem judicial, da Lava Jato? Pois é, foram eliminadas e apagadas no Ministério Público Federal. Acabou. Veio uma broca de aço e furou tudo e apagou tudo. Não tem mais a planilha de delação da Odebrecht. É o nosso Brasil. É o nosso Brasil. Deixa o seu comentário aí, tá? Vamos lá. Tem mais uma coisa aqui para vocês. Já que a gente falou de economia, vamos trazer uma economista super séria e respeitada para vocês. Miriam Leitão. Foi uma piada. Vamos lá. A indicação de Zanin, ao comentar a indicação de Zanin, ela disse: a indicação dele é um retrocesso institucional, porque é um advogado pessoal, diz Miriam Leitão sobre a indicação de Cristiano Zanin para o STF. Para o mundo que eu quero descer. Pois é. Você tem noção de que a base conservadora, Damares, Mourão, a turma conservadora aí que se dizia conservadora, o PL do Valdemar da Costa Neto, estão apoiando o Zanin na presidência, no STF.
E aí, a Miriam Leitão, gente. Você sabe quem é a Miriam Leitão? Aquela que mais atacou a direita e o Bolsonaro. Tá falando que é um retrocesso institucional um presidente colocar um advogado no STF. Aí, enquanto você vê o PL do Valdemar da Costa Neto apoiando o Zanin, a minha pergunta, e dizendo que isso é uma estratégia, a minha pergunta para você é só uma, mas só uma, e você vai me responder com sinceridade. Se, e somente se, tiver um processo contra o Lula e cair na mão do Zanin, Zanin vai contra Lula? Ou seja, alguma vez na vida a mais, Lula poderá responder por algum processo? Faça o que for. Vamos supor que ele resolva dar uma de Maduro e fazer violações dos direitos humanos. Passar com um carro por cima de gente, colocar gente no padeiradão, fuzilar. Você acha que o STF vai condená-lo? Com um advogado de defesa seu lá? Então, desculpem. Eu, nesse caso aqui, eu tô com a Miriam Leitão e não com a direita. Como assim? Nunca imaginei falar isso na minha vida, mas eu tô com vergonha de falar isso. A Miriam Leitão tá defendendo o certo, enquanto a turma do PL tá defendendo o errado. Lógico que nem todos. Tem gente séria. Tem Paulo Bininski, tem Luiz Felipe de Orleans Bragança, tem o Gustavo Gaia, tem o André Mendonça, o André Fernandes. Tem muita gente séria lá dentro, mas tem uma base que elegeu com seu voto, dizendo eu sou conservador e sou contra o Lula. E tá votando com Lula. Tá? É ruim que ser o mensageiro do mal aqui, né? Trazer essa notícia que vai te deixar chateado. Mas é a verdade. E para rebater aquilo que eu disse lá sobre a economia brasileira, por fim, mas não menos importante, matéria do Terra Brasil Notícias, previsão na queda, mostra queda de primeira safra de arroz do governo Lula. E deve ser a pior em 25 anos. Ou seja, vai faltar arroz na mesa do brasileiro. A pior safra em 25 anos. Exportações tendem a cair com esse tipo de ação. Lula atacando o agro. Lula dando entrevista. Lula falando em podcast. Que não precisa invadir terra mais não. Que agora ele manda o INCRA lá. O INCRA vai e olha se a terra está produtiva ou não. Se não tiver, o próprio governo invade. Pois bem, meu bem, direito à propriedade privada, previsto na Constituição Federal, rasga esse artigo. Para quê? Não, rasga a Constituição inteira. Afinal, se não é para ser aplicada, qual a razão de existir? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do editorial. Desculpe a extensão, mas olha só, foram mais de 15 matérias aqui para vocês. E atendendo a pedidos. Pediram que eu colocasse mais matérias. Mas enfim, essa é a realidade brasileira. Eu não estou aqui para prometer picanha e cervejinha para você e ganhar seu view e seu like. Eu estou aqui para falar aquilo que você precisa saber. Para ser sincero com você. Para mostrar que nem tudo são flores nesse mundo da política. E que às vezes a navalha atinge a carne. E quando isso acontece, dói muito. Mas serve para você lembrar que você está vivo e ainda tem sangue. Grande abraço, fica com Deus. Esquece não, tem mais 2 editoriais hoje. Volto às 7 horas da noite e volto também às 9 horas da noite com vocês. Grande abraço.